Olá, alunos! Vamos ver mais um modal de transporte. Hoje nós vamos abordar o modal aéreo. Ele é considerado o modal mais rápido. Bem, isso já parte da lógica. Se a gente pegar um avião, a gente chega mais rápido no nosso destino que um carro. Se a gente considerar longas distâncias, se a gente considerar a acessibilidade do avião naquele local, a estrutura para receber aquele avião. Há uma pista de pouso, há um aeroporto, há um aeródromo. Qual é a área que vai disponibilizar acessibilidade àquele modo de transporte? Outra característica é que agora, se no navio a gente aprendeu que a capacidade, a sustentabilidade da infraestrutura do navio permite o transporte de grandes contêineres, no transporte aéreo, agora a gente já trabalha com a quantidade reduzida de carga. Até mesmo porque a Agência Nacional de Aviação regulamenta os pesos, as cargas, os tipos do que pode ser ou não permitido no transporte aéreo. O valor do frete, ele é extremamente mais elevado em comparativo com os outros modais. Então, se você quer que a sua carga chegue mais rápido, certamente você vai pagar bem mais caro por ela dentro desse modal aéreo. A gente vê vários exemplos de aviões de grande porte e aviões sendo abastecidos pelo modal rodoviário, por exemplo, como a gente pode observar na foto. Então, a gente vê que aquele avião vai sendo abastecido por containers que vão ter as devidas regulamentações de peso, altura e especificidade de carga para conseguir a validação para poder circular no espaço aéreo. O frete, que é uma questão que se destaca justamente pelo valor elevado, ele é a remuneração pelo serviço contratado de transporte de uma mercadoria. O pagamento do frete, ele pode acontecer de duas maneiras. Ele pode ser pré-pago, eu pago no lugar do embarque, e ele pode ser a pagar, pós-pago, de maneira que na hora que desembarcar aquela mercadoria, a gente acerta. Os custos de transporte, eles são influenciados pelo tipo de carga, qual a carga que está sendo transportada. É um avião militar, é um avião que está partindo numa base militar, ele vai transportar alimentos, ele vai transportar remédios, ele vai transportar água. Regiões que a gente vê, que a gente se destaca por calamidades, por desastre da natureza ou por áreas de guerra, elas são abastecidas muitas das vezes através desse modal aéreo. O peso, o volume, a fragilidade daquela carga, quais as especificidades que vão resguardar a devida integridade daquela carga que está sendo transportada nesse modal. Qual a distância, qual a localização entre os pontos de embarque e desembarque. A área da pista de pouso do avião, a área de taxiamento daquela aeronave, ela é proporcional, ela é condizente às dimensões daquele produto que estão sendo embarcadas. Então, o técnico logístico, a partir do momento que ele escolhe este modal como o mais indicado para a carga que ele está querendo disponibilizar, para aquele produto acabado que ele está querendo oferecer, a gente pondera todas essas variáveis, a variável de suporte à acessibilidade junto àquele modal. A chamada carga aérea é uma terminologia que caracteriza um conjunto de bens transportados por via aérea. Eles, consequentemente, eles vão gerar receita essa que é além da receita já usual para passageiros e bagagens. Agora, nas épocas de crise que o cenário nacional vê, a Infraero vem resguardando e incentivando o quê? A possibilidade e o gerenciamento de novas aeronaves. Para quê? Companhias aéreas proporcionem promoções de voo, incentiva o transporte de cargas naquele voo. Para quê? Para que você não viaje com um avião tão vazio, para que o custo não se torne tão oneroso para o contribuinte, para o
para o indivíduo que está ali comprando aquela passagem. E a gente vê que, além disso, a carga aérea vai trabalhar com uma fonte de riqueza que vai ser chamada de malas postais, encomendas expressas e cargas propriamente dita. Uma mala postal é caracterizada pelas correspondências que vão ser distribuídas por vias de estações postais e entregadores. Em contrapartida, a gente tem as encomendas expressas, que são o quê? Pequenas encomendas, pequenos envios de lote de cargas que vão chegar até um consumidor final. Já as cargas propriamente ditas são consideradas as cargas de grande volume, as cargas que vão por container, as cargas de commodity, que vão conseguir atender um determinado público-alvo em maior coletividade. Os exemplos que a gente se destaca, tanto no cenário internacional como nacional, que fazem a utilização desse modal de transporte, que são respeitados nessa linha de tráfego aéreo, são a FedEx, a DHL Express, a TNT, a Itapemirim, a GoLog e a TAM Express. As diferenças, as especificações de carga, elas vão de carga fracionada, ou seja, de uma coleta de carga até chegar a vários destinos diferentes. As cargas expressas são consideradas cargas de grande urgência, cargas que vão atender prioritariamente a área de saúde, onde o consumidor final necessita da acessibilidade àquela carga de maneira mais rápida. As cargas perecíveis, que contam com o fator tempo para madurar, para se perder, para contar com o tempo, tanto que muitos hospitais que prestam serviços de transporte de órgão, de transplante de órgão, eles contam com uma acessibilidade aérea para você sair com um helicóptero até um determinado ponto onde você tem que buscar aquele órgão a ser transplantado de maneira extremamente rápida para não deteriorar aquele órgão e atender aquele paciente da maneira mais condizente à necessidade de tempo possível. E são cargas perigosas, ou seja, cargas que comprometem a integridade física ao redor, que precisam de maior respaldo de segurança e saúde ao ser transportados pelo modal aéreo. Tanto que a gente vê que a Infraero determina uma regulamentação extremamente severa justamente pelo que está sendo transportado dentro de um avião de passageiros, por exemplo. Então, você tem todo um resguardo do que você pode levar ou não dentro da sua bagagem de mão. Por quê? Porque você não pode virar e levar nenhuma carga que venha a ser perigosa, que venha a ser comprometedora à integridade física. Para cargas perigosas que vão ser transportadas por um modal aéreo, você tem uma especificação referente à carga que vai ser comercializada e que é destinada e aguardada, armazenada em áreas específicas dentro daquele modal. As chamadas cargas restritas, ou seja, cargas sujeitas à restrição, elas têm o resguardo da imposição normativa da alfândega. Então, além da alfândega, as normas governamentais, elas estão, tanto para importação quanto para exportação, elas exigem um maior impacto de fiscalização. As cargas refrigeradas, ou seja, que necessitam de uma adequação de temperatura, qualquer impacto, qualquer oscilação no tempo vai gerar uma deterioração, um comprometimento na qualidade daquela carga. As cargas de alto valor, então ela exige um tratamento específico com relação ao valor comercializado. Então a gente vê transporte de pedras preciosas, vacinas, peculiaridades que exigem um maior respaldo de segurança. Então, às vezes a pessoa vira e paga uma seguradora, um
uma empresa que vai estar destinada ao cuidado e zelo pertinente àquele alto valor de mercadoria transportada. As cargas vivas, ou seja, você pode mandar quais são as especificações para transportar animais, por exemplo, quais são as delimitações legais que resguardam o transporte de animais vivos, de cargas vivas, por exemplo. Como atividade complementar, para fechar o raciocínio do transporte aéreo, a gente recomenda, como sempre, a leitura do caderno pedagógico e também que você explore os novos aviões comerciais e os novos aviões militares. Qual a diferença da proposta de cada um? Como eles são equipados para o transporte comercial de cargas e para o transporte militar de cargas. Você pode fazer no estudo e expandir os seus conhecimentos. Também faça atividade da plataforma e tire suas dúvidas. Bons estudos!